do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos seguir então nesse mês de junho, que não deixa de ser um mês de férias aí, né, de certa forma, onde os ministérios estão em recesso aqui na igreja, ministérios de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes, mas não significa que nós estamos em recesso da igreja, né? Então os nossos cultos continuam normalmente, a escola bíblica dominical também, mas com a diferença que é uma classe única. Nós estamos no segundo semestre, organizando já esse segundo semestre. Eu pedi para que o pastor Sidney estivesse à frente agora da sistematização, organização da escola bíblica dominical, em conjunto comigo. E então já para esse segundo semestre nós já vamos tentar se organizar nesse sentido, mas certamente em 2024 nós vamos ir sentindo com mais força também. E aí nós estamos delegando aí o trabalho aí para aumentar o nosso potencial, né, na escola bíblica dominical. Então, a partir de agosto... nós estamos em julho, né? Estou perdidaço aqui. A partir de agosto, então nós retornamos com a nossa escola bíblica dominical, aí sim dividida em classes, né? As nossas crianças também, a escola bíblica delas e o culto, o momento de culto ali, que elas têm à noite, também está suspenso por hora aí, para todas as nossas crianças, estarão felizes durante o culto. E nós combinamos no início do ano que nestes recessos em classe única, nós estaríamos revendo o Sermão do Monte, né? Então nós nos dividimos lá no início do ano, agora nesse mês, lá em dezembro também a gente retoma um pouquinho, dividir aquela classe que nós já tivemos de forma online, mas poucos irmãos de fato participaram daqueles momentos online, basta ver as visualizações de cada uma daquelas aulas. Então, agora no ao vivo aqui, nós estamos revisitando cada uma desses textos e dessas aulas, tá bom? Então, naturalmente, você pode interagir. Agora, é claro que eu vou ter que ter uma condução aqui para que a gente consiga chegar onde a gente precisa chegar. Tá? Agora são 10h07, nós vamos aí até 11 horas a princípio, 11h07, me dou o direito aí do 11h07. Vamos orar, irmãos, e já agradecer também, Luciana, fez 28 anos, né, Luciana, de casados, ontem, então isso é um motivo de alegria. Vamos agradecer ao Senhor pela sua provisão, pelo seu cuidado e por esse tempo que a gente pode ter aqui. Oremos? Bondoso Deus, mais uma vez, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui reunidos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra e que o Teu nome possa ser glorificado em tudo, Deus. Nós reconhecemos as nossas limitações e nós clamamos, Deus, para que o Senhor nos conduza sempre em humildade, sempre com um coração disposto a Te obedecer, Deus. Pedimos que o Senhor nos dê realmente lucidez diante do texto bíblico, diante até mesmo das divergências teológicas que muitas vezes existem, mas que que tudo que vai ocorrer aqui nesta manhã, o Teu nome possa ser glorificado. Agradecemos por esses 28 anos que o Senhor tem dado, Deus, para Luciano, para Daí, Deus, de casados. Louvado seja o Teu nome, que o Senhor os preserve, que a família deles continue refletindo a união entre Cristo e a igreja. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor os livre de todo o mal, Senhor, e assim oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, meus irmãos. Então abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, Mateus 5. Como eu falei, nós estamos numa continuidade aí, né? Se você quiser rever, né, as aulas aí que nós já tivemos presenciais ali no início do ano, vá no nosso canal no YouTube, no nosso aplicativo, elas estão lá também, de forma online, a ideia do Sermão do Monte. Mas hoje, Mateus 5, versos 31 e 32.
Nós vimos até aqui que o Sermão do Monte, ele apresenta 6 contrastes que são introduzidos com a frase: ouvistes o que foi dito aos antigos. Há esses 6 contrastes no Sermão do Monte. E nós já olhamos para a questão do homicídio e adultério, sobre a questão da ira e da impureza. E hoje nós vamos olhar para outro contraste que também revela, no fim das contas, o nosso coração. Revela um pouquinho desse coração voltado para tudo aquilo que não agrada ao Senhor. A questão do divórcio é um tema controverso, traz implicações, mas todas as vezes que nós temos que tratar deste assunto aqui, eu creio que o Senhor tem dado lucidez para tratarmos com equilíbrio, com graça e com amor, sem negociar, no entanto, os princípios estabelecidos na palavra do nosso Deus. Então, de forma positiva, nós vamos meditar nesta manhã aqui no caminho de Deus em relação à fidelidade no casamento. Talvez essa seja um ponto relevante aqui da nossa aula, a fidelidade no casamento. Então, uma vez que os fariseus estavam preocupados com os motivos do divórcio, para o divórcio, e Jesus com a instituição do casamento. Então parece que cada um, nesse diálogo que está acontecendo aqui, está com um princípio diferente no seu coração. Bom, como os irmãos sabem, eu tenho utilizado alguns livros quando chegamos em assuntos relacionados à família, a casamento, a criação de filhos, a como lidar com a sexualidade de uma maneira que agrade a Deus, sendo você casado ou não. E alguns livros base aqui que estão orientando a nossa aula são: o primeiro é esse branquinho aqui, que o meu já está bem sujinho, mas é o do Lloyd Jones, Estudos no Sermão do Monte. É claro que não significa que toda a visão do Lloyd aqui eu estou com ele, mas vale a pena, se você quer estudar mais a respeito do Sermão do Monte, nós temos esse livro aqui, Estudos no Sermão do Monte. É muito bom, a editora Fiel, tá bom? Os outros livros já foram citados aqui algumas vezes. Deus, Casamento e Família, do Andreas Kostenberg. É um livro muito bom, vale a pena você comprar e ler, tá bom? Também não significa que todo o entendimento dele sobre alguns assuntos são os mesmos que eu, particularmente, eu não vou endossar todos eles, Talvez com quem eu esteja mais alinhado, vamos dizer assim, seja com David Murk, ou com Davi Murk. E esse livro que eu também tenho indicado aos irmãos estará na nossa biblioteca, os irmãos, teve uma família aí que doou um desses livros para a nossa biblioteca, para a gente ter acesso. Lar, Família e Casamento, Fundamentos, Desafios e Estudo Bíblico Teológico Prático para Líderes, Conselheiros e Casais. Então é para todo mundo, esse comentário bíblico do Davi Murk. É um homem de Deus aí que tem um ministério de ensino muito forte, muito bom, voltado para famílias. Certo, irmãos? Então, vamos ler a palavra de Deus, Mateus 5, 31 e 32, esses 2 versículos. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O Davi Murk, ele vai destacar que o texto sobre divórcio, ele faz uma ponte com os textos que estão imediatamente ali antes e depois, Olha aí nos versículos 27 e 30, Então, eu fechei minha Bíblia aqui, não sei porquê, deixa eu abrir de novo. Textos 27, o versículo 27 aí, de Mateus 5.
Mateus 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, há uma ponte entre o texto que nós lemos inicialmente, versículo 31 e 32, obviamente com um texto que antecede, imediatamente ali ao texto. Então, primeiro Jesus mostra como que o adultério, ele começa no coração infiel, a concupiscência, versículos 27 e 30. E depois trata de como que os votos, as palavras revelam um coração infiel. E aí nós estamos nos versículos 33 e 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falsos, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, o versículo 31 e 32 está dentro desse sanduíche aqui, de Jesus antes mostrando como que o adultério começa no coração, e depois ele tratando como que as palavras revelam um coração infiel. Então importa olhar para esse texto considerando 3 divisões principais. Primeiro, nós devemos ter ideias claras acerca do que a lei de Moisés realmente ensinava sobre essa questão do divórcio. Segundo, nós precisamos averiguar o que os fariseus e os escribas ensinavam também. E ao mesmo tempo, nós precisamos considerar as palavras de Jesus sobre o tema específico. Então tem 3 movimentos aí que a gente precisa fazer. Essas divisões principais aqui, elas levam em conta porções bíblicas que nós precisamos considerar. Então, uma vez que o estudo específico, ele deve levar em conta toda a Escritura, a gente nunca deve considerar um assunto só com base em um único texto, A gente tem que levar em consideração o conjunto da obra, o conjunto de pensamentos, inclusive envolvendo o Antigo e Novo Testamento, Então, a primeira divisão ali relacionada à lei de Moisés vai citar, nos conduz ao texto de Deuteronômio 24, 1 a 4. A segunda e a terceira divisão nos conduz ao texto que nós lemos nessa manhã, Mateus 5, 31, 32, no Sermão do Monte, com Mateus 19, 3 a 9, em que a fala de Jesus e dos fariseus e escribas nos são apresentadas. Então, estes 3 textos aqui são importantes para a gente considerar quando nós vamos falar dos versículos 31 e 32 de Mateus capítulo 5. Eles se entrelaçam. Então, devemos ter ideias claras daquele primeiro quadrante ali. Nós devemos ter ideias claras acerca do que a lei de Moisés realmente ensinava sobre essa questão. Então, lá em Deuteronômio 24, se você quiser, você pode abrir sua Bíblia, mas eu botei aqui no slide para ajudar. Lá em Deuteronômio 24, versos 1 a 4, nós lemos o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último que a tomou por si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O primeiro entendimento que nós devemos ter aqui em relação
esse texto aqui, esse texto aqui trata-se de uma lei casuística, ou seja, ela é apresentada por meio de casos hipotéticos e que trabalham situações específicas. Então, no caso de Deuteronômio 24, 1 a 4, o texto inclui então uma série de situações hipotéticas, né? A gente percebe isso com esse tanto de se, né? Se ela não for, e se lhe lavrar, e se ela se casar com outro, e se, tudo isso vai indicando aí uma lei que está firmada nessa ideia casuística aí, até chegar à conclusão que acaba por, de fato, regulamentar, que eu sublinhei ali para a gente. Então, seu primeiro marido não poderá então, seu primeiro marido ela não poderá voltar ao seu primeiro marido, né? Ela não poderá ser novamente lá esposa daquele que primeiro a abandonou. Então, o contexto em que Moisés escreve também precisa ser considerado aqui. É um contexto de caos em relação ao matrimônio, um verdadeiro desfigurar aqui do ideal divino sobre essa questão. Então, o contexto cultural ele vai nos revelar um desprestígio também pela mulher, ao ponto dos homens terem chegado ali ao extremo de crer que eles tinham o direito de se divorciarem das suas esposas por qualquer razão. Então, a prática de casar-se levianamente, e aí desfazer o casamento, casar-se de novo, desfazer o novo casamento e talvez voltar ao primeiro, tornava o casamento uma espécie de prostituição, uma espécie de adultério legalizado. Estava uma bagunça ali no contexto, em relação ao que esses maridos estavam fazendo com estas mulheres, num contexto cultural onde ser deixada pelo marido quase que era sinônimo mesmo de ser jogada à sarjeta mesmo, tendo até que se prostituir, né? Então, daí a importância de olhar para um texto como esse, de Deuteronômio 24, entendendo que Moisés ele não está legitimando o divórcio, mas ele pretende combater aqui em Deuteronômio 24 os excessos, visando o contrário, visando diminuir o número de divórcios, valorizando a instituição matrimônio. Então, nós não podemos olhar para Deuteronômio 24, e presumir que de alguma forma Deus está apoiando o divórcio. Não, Moisés aqui está regulamentando, tentando organizar o caos instaurado em torno da família, ou seja, a legislação mosaica, ela visava regularizar e controlar uma situação caótica e de extrema injustiça com as mulheres, tendo em vista o contexto. Então nós percebemos isso no texto das seguintes formas. Primeiro, esse texto em Deuteronômio 24, Moisés está limitando o divórcio a determinadas causas. Então as diversas desculpas que os homens vinham usando, elas estavam invalidadas. Só era permitido em caso de alguma descoberta indecente em relação à mulher. Então, vai juntando todos esses argumentos que eu estou colocando aqui à mesa, né? Então, a ideia era limitar, e aqui também era limitar, não era por qualquer razão. Depois, o texto também nos diz que era exigido um termo de divórcio, entregue pessoalmente na mão da esposa. Antes, o homem poderia simplesmente dizer que não queria sua esposa por algum motivo frívolo, e ela ficava à mercê então do julgamento de terceiros, que poderiam acusá-la de infidelidade ou de adultério, cuja pena era a morte, o adultério, né? Agora, com essa regulamentação de Moisés, o homem deveria dar-lhe uma carta de divórcio, especificando a razão do repúdio, né? Uma razão que justificasse o divórcio,
né? Claro, relacionada a uma questão de ordem indecente, certamente não o adultério, porque como nós sabemos, resultaria em condenação por apedrejamento, né? E não em divórcio, se fosse o caso de ser adultério, né? Então, se a causa de divórcio aqui em Deuteronômio 24 fosse o adultério, essa mulher teria que ser apedrejada. Então, essa regulamentação aqui é por outras razões, não por questões de adultério. O Lloyd Jones aqui, ele vai salientar: o divórcio foi transformado em uma medida formal e séria, e a ideia por detrás disso era a de gravar na mente daquelas pessoas que o divórcio era um passo, entre aspas, né, solene, e não algo que se efetivasse frivolamente, de qualquer jeito, conforme você acordou naquela manhã. Entenda que esse passo solene, essa regulamentação, ela existiu, mas isso não significa que era um apoio à causa. É uma coisa bem diferente, né? Mas apenas como uma regulamentação oficial, quase que como para constranger, fazer com que as pessoas pensassem antes de agir. E o texto, ele também proíbe o novo casamento com o primeiro marido, né? Então, uma vez que o segundo casamento foi consumado, então de fato foi consumado, e o primeiro marido precisa pensar então 2 vezes antes de repudiar a sua esposa, porque não haveria volta. Com isso também podemos concluir que esse segundo casamento, ele é tido como um casamento de fato, validado, né? Não poderia haver este retorno para aquele primeiro, para que não houvesse complicação. Então, a ideia aqui em Deuteronômio 24 era colocar um freio na distorção que estavam fazendo em relação ao matrimônio. E na verdade, a legislação inteira visava, em algum aspecto, restaurar a ordem em um estado caótico, limitando as consequências e legislando a respeito de cada situação em particular. No caso do divórcio, então, limitando a determinada causa, não podia ser por qualquer causa, exigindo um termo entregue em mãos, então não era de acordo com o sentimento que está sentindo naquele momento, vai embora daqui, não tinha que ter esse documento, e proibindo um novo casamento com o primeiro marido. Estes 3 elementos, eles não visavam a promoção do divórcio, muito pelo contrário, era restringir, era que se tornasse algo cada vez menos, né? menos exercitado por aquela nação de coração duro. Então, Deuteronômio 24 é o texto polêmico que está no centro de debate entre Jesus e os fariseus, aqui no Sermão do Monte. Como bem destaca então Davi Murk, as estipulações mosaicas não devem ser tidas como sinônimo de aprovação tácita desses divórcios, mas apenas como forma de regulamentá-los. A tônica de Deuteronômio 24 é, portanto, descritiva e não prescritiva, fato que os contemporâneos de Jesus parecem ter interpretado de forma equivocada, né? Equivocadamente. Então, em suma, o divórcio representa uma afronta ao projeto de durabilidade da união. Embora não agradasse a Deus, era uma condição estabelecida socialmente entre os israelitas, até mesmo tolerada pelo código mosaico, como nós vemos em Deuteronômio 24. Mas essa tolerância, ela seria casuística e se refere às circunstâncias que envolveriam o casamento de uma mulher divorciada e não a legitimação do repúdio. Então, as pouquíssimas leis que tratam do divórcio na Bíblia procuravam atenuar e cercear uma prática que estava decompondo os fundamentos da família
israelita. Isso precisa ficar claro para a gente. Para Kostenberg, que é esse livrinho aqui, Deus, Casamento e Família, a presença do divórcio na história de Israel não significava a aprovação de Deus, ou seja, a durabilidade continuou a ser um componente do plano de Deus para o casamento. Então, o argumento de Jesus, quando ele está dando essa resposta aos fariseus, confirma essa verdade. Como nós veremos, Jesus, ele responde à pergunta dos fariseus apontando para razões teológicas, firmadas por Deus, e aí tem a expressão no princípio, ou seja, quando Deus instituiu o casamento lá no Éden. Então, primeiro, nós precisamos ter em mente Deuteronômio 24, à luz deste contexto, sabendo que o que está em jogo na discussão entre os fariseus e Jesus é esse texto. Eles estão questionando o que está acontecendo ali, né? Segundo, nós precisamos averiguar o que os fariseus e os escribas ensinavam em contraste com os ensinamentos de Jesus. Porque os fariseus e escribas, mestres da lei, eles ensinavam a lei. E aí Jesus, diante do questionamento deles, ele vai dar o verdadeiro significado, a verdadeira interpretação para o texto ali. Tanto em Mateus capítulo 5, 31 e 32, que é o texto principal da nossa aula hoje, quanto em Mateus 19, versículos 3 e 9, a ênfase vai recair sobre o ideal perfeito e santo de Deus para o casamento, vitalício e fiel. E esse é o argumento de Jesus, também encontrado na lei, como nós já vimos. O que contrasta com o pensamento dos fariseus, que buscavam um meio de se deter na cláusula de exceção. Os fariseus tentavam buscar um meio de se deter na cláusula de exceção, no modo como poderiam dar vazão aos seus corações endurecidos por meio do divórcio. E é importante olhar para esses textos tendo essa perspectiva. Então, o nosso interesse é verificar a grandiosidade do casamento como um propósito divino e não encontrar uma brecha para o divórcio como pretendiam os fariseus. Então, da mesma forma, nós hoje, esse também deve ser o nosso propósito, né? Quando vamos pensar essas questões que são delicadas, que não são simples, que envolvem circunstâncias, mas independentemente das circunstâncias, o nosso objetivo também precisa ser esse, o de apontar para a grandiosidade do casamento como propósito divino, e não nos tornarmos esses agentes para encontrar a brecha para que de alguma forma a gente venha legitimar o divórcio, porque o Senhor Jesus Cristo não faz isso, né? Quem pretendia fazer isso eram os fariseus. Mateus 5, 31, 32, nós já lemos esse texto, mas não precisamos lê-lo novamente. Mateus 19, 3, 9, abra sua Bíblia lá em Mateus 19, 3, 9. Esse texto nos permite avaliar de forma mais completa o que Jesus disse de forma mais sucinta no Sermão do Monte. Jesus dá um resumo ali no Sermão do Monte, mas Mateus 19, 3, 9 traz algo mais completo aqui, vamos ler. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?
Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Quando Jesus diz em 5:31, também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, Jesus está citando o texto que os fariseus usavam de forma equivocada. Ele está citando Deuteronômio 24, que os fariseus usavam de uma forma equivocada. Nós já vimos que em Deuteronômio, Deus está regularizando práticas abusivas do casamento por causa do coração duro do povo, que abandonavam as suas esposas por motivos banais. Então, na verdade, Jesus, ele está afirmando que Deus abomina tudo o que afasta o casal um do outro, ao ponto de afirmar que o divórcio e o novo casamento tinham o potencial de chegar a um dos pecados mais detestáveis, que é o adultério. Então, quem repudia sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casa com a repudiada, comete adultério. Em Mateus 19, o texto que a gente acabou de ler, os fariseus questionam a Jesus, utilizando-se da interpretação equivocada de Deuteronômio 24. Eles perguntam ali, no versículo 3, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E no versículo 7, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles vão para Deuteronômio 24 para fazer essa pergunta. É interessante a resposta de Jesus. Jesus volta-se para o princípio. Jesus não se volta para Deuteronômio 24, ele se volta para o princípio, o plano de Deus em relação ao matrimônio. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É interessante ver então que Jesus não se deixou levar pela astúcia dos fariseus aqui, quando eles, ao realizarem a pergunta, seguindo a sua lógica errada de interpretação, uma lógica que buscava encontrar, no fim das contas, respaldo para o divórcio. E Jesus, ele volta-se para o plano perfeito de Deus para o casamento, para as bases estabelecidas por Deus. Então Jesus procura mostrar que Deus está mais interessado no casamento do que no divórcio. Por isso, ele volta a atenção da discussão para a teologia do casamento na criação. Em vez de responder de acordo com o texto citado por eles, de Deuteronômio 24, no qual Moisés regulamentava a prática abusiva do divórcio, Jesus volta-se para onde? Para o ideal divino, citando os textos de Gênesis 1:27 e de Gênesis 2:24. Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o princípio básico que rege o casamento parte do relacionamento de Adão e Eva. Jesus se volta para esse princípio teológico. Ó, Jesus fazendo teologia, né? Para Kostenberg, a criação de Eva mostra o plano divino para o casamento de Adão, bem como para os casamentos subsequentes, e aponta para um relacionamento monogâmico e heterossexual. Segundo o autor, esse mesmo autor, o casamento foi uma ideia de Deus, pois no relato bíblico não há nenhuma referência
de que Adão tivesse consciência da sua solidão, ou estivesse descontente também com o fato, né, dele estar ali solteiro. Então, a criação de Eva foi uma iniciativa de Deus. Deus a faz como homem, mas também diferente o suficiente para que ela o complete. Então, Murk também vai afirmar, olhando para Gênesis 2:24, dizendo que esse provavelmente é o texto, e nós já tivemos aqui aula sobre isso, e vamos até inculcarmos esses princípios, que Gênesis 2:24 é esse texto, talvez o mais importante em toda a Bíblia, para revelar a vontade de Deus e a definição sobre o que é o matrimônio. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E aí, com base nesse versículo, o Murk vai apontar essas 3 palavras que caracterizam o casamento segundo Deus: exclusividade, fidelidade e intimidade. A exclusividade, ela está associada ao verbo deixar, ou seja, de certa forma Deus está dizendo que o relacionamento conjugal é o relacionamento prioritário, uma vez que a aliança conjugal ela é estabelecida. Essa identificação emocional passa a ser com o cônjuge e não mais com os pais, né? Prevalecendo sobre o relacionamento que há com os pais. A palavra fidelidade está relacionada ao verbo unir, e se unirá à sua mulher. E aqui a ideia de aliança como sendo a essência também do casamento bíblico aparece. Se unirá à sua mulher. O que também reafirma o casamento como uma instituição divina, iniciada no Éden. É por isso que somente Deus tem a autoridade para dizer o que é o casamento, o que é a família. E isso tem tentado, o povo está meio confuso aí, tentando tirar Deus da jogada, a palavra da jogada, para criar o seu conceito de família, criar o seu conceito de casamento, né, sem ter direito algum, porque quem instituiu casamento e família foi o próprio Deus. A palavra intimidade, se tornarão uma só carne, né? Intimidade é o resultado então do deixar e do unir, a culminação física mesmo do relacionamento entre um homem e uma mulher. Stott ele também vai conceituar o casamento partindo de Gênesis 2:24. Abre aspas aí: o casamento é uma aliança heterossexual, exclusiva, entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo, e que normalmente é coroada pela dádiva de filhos. Eu gosto dessa definição. O Kostenberg, em Deus, Casamento e Família, ao apresentar esse modelo pactual de casamento aqui, ele afirma que essa visão está baseada em 2 conjuntos de passagens. Nessa linguagem pactual de Gênesis 2, e como já vimos, né, nessa união do primeiro homem e da primeira mulher, e nas passagens das Escrituras que se referem ao casamento explicitamente como sendo uma aliança, como por exemplo nós lemos em Provérbios 2, 16, 17, lá em Provérbios 2, 16, 17 nós lemos: ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A ideia de casamento como essa aliança feita diante de Deus. E ainda com base em Gênesis 2:24, esse mesmo autor, nós já apresentamos essa tabelinha aqui em outras aulas, quando a gente estava estudando a respeito de sexualidade, nós passamos firmando esses princípios aqui, e ele faz um paralelo entre o ideal da criação e o que de fato ocorreu na história de Israel. Nós sabemos que a Bíblia ela não está mascarando um povo perfeito. O que de fato ocorreu, e é contado, né? Todas as infidelidades de Israel. Com isso não significa que Deus está
respaldando o erro, só porque está na Bíblia o relato, né? Isso acho que é bem claro para todos nós. Então, da mesma forma, em relação ao divórcio, não é porque há algo regulamentador a respeito do divórcio que significa que Deus agora está assinando embaixo, só porque Israel vivenciou essa dinâmica. Então perceba o ideal vinculado especialmente a Gênesis 2, 24, o ideal da criação e o que de fato ocorreu na história de Israel. Esse povo de coração duro, que também de alguma forma reflete hoje, cada vez mais, cada geração parece que vai agregando, e aí estamos do jeito que estamos. Monogamia é um homem e sua mulher, durabilidade e fidelidade, heterossexualidade, fertilidade, complementaridade. Esse é o ideal descrito por Deus para o casamento envolvendo homem e mulher, envolvendo a família. Mas a história de Israel nos revela um povo que vivenciou muito o contrário de tudo isso. Vivenciou a poligamia, vivenciou o divórcio, o adultério, homossexualismo. Não é algo inventado agora, gente. Vá para Levítico 19, 18, 19 ali. A própria esterilidade como causa da queda, né, que afetou toda a nossa estrutura, né, e o homem então padece de uma série de doenças, de uma série de complicações. E aqui eu não estou falando que tem algum pecado específico sobre a vida da pessoa, não é nesse sentido, mas é porque toda a criação, ela geme, sofre as consequências. Mas o ideal de Deus, quando a gente olha para Gênesis, qual é? Multiplicai-vos, né? E a queda feriu tudo. A deterioração das diferenças entre os sexos, e aí a gente entra em machismo, em feminismo, em que mais? Ideologia de gênero, essas loucuras que têm sido ensinadas de forma sistemática, e nós precisamos estar atentos. Bom, de acordo com Merck, então, nós precisamos considerar ainda que o homem e a mulher como casal refletem aspectos profundos sobre a pessoa de Deus, que separadamente não seriam percebidos. A gente está pensando aqui sobre casamento, e isso é interessante. O casal reflete unidade em diversidade, assim como vemos na Santa Trindade, onde há 3 pessoas distintas, com funções diferentes, mas com harmonia total. O casal reflete a imagem de Deus através da qualidade de relacionamento. Há aspectos da personalidade de Deus, seus atributos, que somente se veem em comunidade, tais como amor incondicional, bondade, longanimidade, misericórdia. E é claro que nós vivenciamos isso não só na relação marido e mulher. Nessa comunidade, atenção solteiros, todos os que não são casados, nós temos esse privilégio de, em comunidade, desfrutarmos desse amor incondicional, bondade, longanimidade, misericórdia. Mas é certo que um casal reflete esses aspectos que também estão presentes na Trindade. Um casal, portanto, integra o propósito soberano de Deus de revelar o Criador. Então, a ideia da imagem também é percebida no aspecto da própria criação, da própria procriação, né? A união do homem e da mulher produz novas imagens semelhantes, os filhos. E essa união, portanto, é um tema central para Deus, instituída no Éden logo após a criação de Eva. Assim, então, o casamento não é e nunca foi uma invenção do homem baseada em costumes culturais, mas sempre esteve no coração de Deus. As violações que nós mencionamos, presentes na história de Israel, demonstram o quanto a humanidade se afastou desse propósito benevolente do seu Criador para o casamento. Em Efésios capítulo 5, também é um outro texto interessante para a gente pensar no que significa o casamento, porque ali há uma analogia entre Cristo e a igreja, onde a mulher se submete, né, ao marido, como a igreja submete-se a Cristo, e o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja, Efésios 5.
ali também demonstra o real significado do casamento como uma instituição divina criada para apontar realidades maiores, o mistério de Cristo e a igreja. Esses apontamentos, então, meus irmãos, deixam claro o porquê do divórcio ser algo tão sério. E ainda me valendo das palavras do Murk, o divórcio acaba por ofuscar o brilho dessa metáfora predileta divina. Por que eu estou fazendo questão de citar os autores várias vezes aqui? Eles estão respaldando a palavra de Deus. Eu poderia não ter citado o nome deles e simplesmente estar aqui apontando para esses princípios estabelecidos nessas passagens. Mas é porque eu quero deixar claro que não estou sozinho, ou que eu não estou inventando uma teologia tirando da cartola. Existem homens estudiosos bíblicos que nos dão luz em torno disso e nós não devemos desprezá-los. Não estou tirando da cartola o que está sendo dito aqui. Então o divórcio acaba por ofuscar o brilho dessa metáfora predileta divina, o relacionamento de Cristo com a igreja. Imagine o seu casamento. Hoje a gente tem orado pela Lúcia, 28 anos, um casamento, pode ter casado ontem, né? Ele reflete, ele aponta para esse mistério, Cristo e a igreja, essa união que ocorre. Então Jesus, ele responde ao questionamento dos fariseus, apontando para o princípio estabelecido por Deus, o ideal de Deus, e eles retornam para a distorção. Eles perguntam, com base em Deuteronômio 24, tentando achar uma brecha para o divórcio. Jesus responde apontando para o princípio teológico do ideal estabelecido por Deus na criação, e eles insistem, no versículo 7, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus volta a responder no versículo 8, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, mais uma vez, Jesus retorna ao argumento teológico do princípio, ao mesmo tempo que deixa claro que Moisés permitiu que repudiasse, e não que isso seria uma determinação, como se Moisés apoiasse o divórcio. Há uma permissão para regulamentar a confusão. Então Deus não retirou a sua lei original referente ao casamento, mas Ele introduziu uma lei temporária para atender às condições que prevaleciam ali naquele dado contexto. Foi por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, o plano de Deus para o casamento continua instituído. Nós precisamos considerar o objetivo e a intenção primários de Deus. Marido e mulher feitos uma só carne. A indissolubilidade do matrimônio e a vida em comum. Deus nunca ordenou que alguém se divorciasse. De fato, a legislação mosaica determinava que um homem desse carta de divórcio à sua esposa, caso se divorciasse dela. Mas isso não equivale a um mandamento que ordene o divórcio, tal como sugeriam os fariseus ao questionarem Jesus. Então, na verdade, a conclusão a que Jesus chegou, diante da sua interpretação do plano de Deus para o matrimônio, e à luz de Gênesis e Deuteronômio, é: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a conclusão. Depois desta conversa aqui com os fariseus, com esses textos de fundo, a conclusão de Jesus é essa: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu espero, irmãos, que até aqui nós tenhamos conseguido destacar a importância do casamento como o plano perfeito de Deus para o casal. Eu espero que você tenha colocado ainda mais em elevada posição essa instituição criada por Deus para a glória dele mesmo. Eu espero que diante dos desafios, que a vida conjugal ela carrega, você e eu, a gente entenda que nós somos regidos pela lei do amor
e pela lei do perdão. E que em Cristo é possível a restauração, sem que seja necessário o caminhar para o divórcio. E louvado seja Deus quando nós vemos, a gente consegue ver um casal que, olhando para a cruz do Calvário, consegue perdoar, consegue desfrutar daquilo que o Evangelho tem para nos conceder, que é essa capacidade de perdoar, e aí ver o poder de Deus restaurando uma família. Isso é um privilégio. O ministério pastoral traz muitas tretas, muitas tristezas também, mas também traz esse tipo de alegria, de ver famílias restauradas. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos, como igreja, levantar numa sociedade que odeia Deus, que odeia família, que odeia, onde um presidente é capaz de dizer que está contra a família, e entender que nós, como igreja, temos que ser esse farol, porque de fato os nossos líderes perderam totalmente a capacidade de discernir o certo e do errado de uma vez por todas, e nós somos o farol e luz, né? Irmãos, seja luz nesse mundo, que o teu casamento possa apontar para esse ideal divino numa sociedade que não zela, não preza mais por estes valores. Irmãos, há no texto algo que é mais polêmico, né? A famosa cláusula de exceção. Jesus ali vai dizer, né? Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Há uma cláusula de exceção, mas ao mesmo tempo ele está apontando para essa cláusula de exceção, mas ao mesmo tempo ele está falando: cuidado, o adultério é algo grave. Há dois posicionamentos. Como eu disse, eu não concordo com tudo que está, não ando junto, embora eu estou indicando a leitura aqui do Lloyd Jones aqui, né? Há dois posicionamentos. Eu vou ler aqui o posicionamento do Lloyd sobre essa cláusula de exceção. Diz assim: só existe uma coisa capaz de romper os laços matrimoniais. Portanto, se um homem vier a separar-se de sua mulher por qualquer outro motivo, estará separando-se dela sem haver rompido aqueles laços. Isso posto, ele a estará forçando a quebrar esses laços, se porventura vier a casar-se de novo. E assim sendo, ela estaria cometendo adultério. Destarte, o homem que se divorcia de sua mulher por qualquer razão que não seja essa, ao assim fazer, estará obrigando sua mulher a cometer adultério. O marido será o causador desse adultério, e o homem que vier a casar-se com a mulher repudiada também será adúltero. Isso posto, nosso Senhor reforçou esse grande princípio da maneira positiva e clara. Só existe uma causa legítima para o divórcio e não a outra. Então, esse é o posicionamento de Lloyd. Lloyd, ele vai entender que o divórcio, nesses termos, dá um ponto final àquele casamento, tornando a pessoa livre de obrigações matrimoniais. Ou seja, ele entende que existe o direito de casar-se novamente, em virtude de algo específico, no caso, o adultério aqui. Então, para Lloyd, é possível o divórcio em caso de adultério com direito a um recasamento. Tá bom? Esse é o posicionamento do Lloyd. Eu me distancio um pouco desta visão. Estou mais alinhado com o Davi Murk, que Murk, assumindo a necessidade de uma sensibilidade pastoral e piedosa, e aí depois você pode rever a nossa pregação sobre Marcos capítulo 10, acredito que o Senhor, por graça e misericórdia, permitiu que andássemos por aquele texto de uma forma muito piedosa, amorosa,
apontando para o ideal divino. Depois você pode assistir novamente a pregação de Marcos capítulo 10. Mas a conclusão de Murk, ela diverge da conclusão de Lloyd. Ele entende que a cláusula de exceção a que Jesus está se referindo em Mateus trata-se de um caso específico de imoralidade dentro do período de noivado judaico. É uma cláusula, inclusive, que só aparece aqui em Mateus, não vai aparecer nos demais evangelhos. Então, no noivado judaico, havia uma aliança matrimonial, mas ainda sem a consumação sexual. Lembram de José e Maria? José e Maria, eles estão ali nesse noivado, são judeus, noivado judaico. Quando José descobre que Maria está grávida, o que ele intenta fazer? Ele intenta em deixá-la secretamente, né? Então, é claro que o que está em jogo, então, é essa possibilidade aqui, né? Então, o Murk, ele vai apontar para isso. Ele entende que essa exceção do divórcio, essa cláusula de exceção, diz respeito à infidelidade a esse contrato judicial no período do noivado judaico, e não uma coisa ampla, inclusive para todo mundo, né? Que era considerado então esse trato nupcial. Então Jesus inclui essa exceção aqui em Mateus, especificamente no Evangelho de Mateus, para esclarecer o que José estava prestes a fazer com Maria. De alguma maneira aparece também em Mateus, e ele queria deixá-la secretamente, e mesmo assim, mesmo com ele pensando em deixá-la secretamente, um anjo precisou aparecer para José, e para quem de nós não precisaria, né, diante de algo tão fenomenal que acontece com Maria. Uhum. Sim. Sim. O que me causa certa, mas nem é entrar nessa discussão específica, né? Mas é porque os efeitos dessa gravidez ia naturalmente crescer a barriga de Maria, né? A minha mente dá uma bugada nessa parte, mas fato é que em Mateus, José, ele é mencionado como justo, mesmo tendo intentado secretamente ali deixar Maria em virtude da sua gravidez. Então, nesse sentido, o Murk, ele entende que nem o adultério seria motivo para anular um casamento propriamente dito. É porque aqui José e Maria ainda não estão, de fato, não foi consumado, né? E a consumação desse casamento de José e Maria vai se dar só depois do nascimento, né, de Jesus, né? Então, é claro que José casado com Maria, todo homem que casa com uma mulher, ele pretende consumar esse casamento, e toda mulher também. José e Maria, de fato, vão consumar este casamento, né? E tendo outros filhos, inclusive Maria terá outros filhos. Então, ele apresenta uma série de outros argumentos que permitem chegar a esta conclusão. Não vai dar tempo para a gente olhar para todos os argumentos aqui, mas certamente ele vai contribuir muito. Vale a pena a leitura do Lar, Família e Casamento aqui do Murk, e nós não temos como esgotar o assunto aqui. Como eu disse no início, trata-se de fato de um tema complexo, cuja ênfase deve estar na exaltação do casamento pensado e criado por Deus, e não nas brechas para um possível divórcio. Talvez a gente tenha que sair daqui hoje enaltecendo e engrandecendo o casamento, e não tentando encontrar as brechas do porquê e como e justificar o divórcio, seja pela história que estiver na nossa mente quando nós pensamos nisso. Então, antes de encerrar, eu quero ainda ressaltar algumas observações do Murk. Primeiro, ele afirma uma verdade, né? O casamento bíblico é vitalício, que dura ou é destinado a durar a vida toda, até que a morte os separe.
Deus leva muito a sério o compromisso dos votos assumidos diante dele. Deus quer que a porta de restauração e perdão continue aberta para casais em crise. Esse é o caminho, essa deve ser a nossa escolha. Vítimas e vitimizadores de divórcio ou novo casamento são pessoas amadas por Deus e objetos de sua compaixão e misericórdia. Naquela pregação de Marcos 10 a gente teve esse intento. Irmãos recasados estão de fato casados, o que não significa dizer que este era o ideal de Deus, porque o ideal de Deus é que nós nos casemos e fiquemos juntos até que a morte nos separe. Este é o ideal de Deus. Mas é claro que o Senhor cura feridas, claro, cura feridas. Santifica, santifica. Usa na obra de Deus, usa na obra de Deus. Embora há ressalvas e outros entendimentos a respeito do ministério pastoral, por exemplo, né? Onde entendo que o ministério pastoral deve ser vivenciado por aqueles que, à luz de 1 Timóteo, capítulo 3, estão casados uma única vez. Irmãos, os escribas e fariseus, eles colocavam toda a ênfase na carta de divórcio. Eles exageravam demais a importância dessa suposta exceção, o que tornava o divórcio possível. Jesus, por sua vez, ele enfatizou o princípio, ou seja, que o marido e a mulher são e devem permanecer sendo um só. Em poucas palavras, Jesus, ele desestimula o divórcio, ele refuta a falsa interpretação rabínica da lei e ele reafirma o verdadeiro sentido da lei. Ele, então, faz isso. Censura a parte culpada, defende a parte inocente e ao longo de tudo isso mantém o caráter sagrado e inviolável do vínculo matrimonial como ordenado por Deus. É isso, é assim que nós vamos lidando. Existem casos. Então, antes de encerrar, e eu vou encerrar, então, sendo bem franco, como que eu enxergo isso, ou talvez ninguém é dono da verdade. É que se carece de muita oração, né, para lidar com as questões, com tantas variáveis que existem. Mas eu parto de um princípio, e eu vou falar eles rapidamente aqui para os irmãos. Qual o princípio? Primeiro, aos nossos que estão solteiros, a escolha do cônjuge, ela é fundamental e é a segunda principal escolha da sua vida depois de aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Com quem você irá casar? A palavra de Deus vai nos indicar que esse jugo não pode ser um jugo desigual e que, portanto, você precisa casar com alguém que tem a mesma fé em Cristo Jesus. Então não espere o meu consentimento, o meu aval, se bem que qualquer um pode ir ali na esquina, no primeiro cartório e casar, mas não espere o meu aval para o jugo desigual, porque a palavra de Deus, ela vai nos orientar ao outro caminho. No entanto, temos irmãos casados com incrédulos. O que fazer? Permaneça à luz de Paulo, casado, a menos que o incrédulo não queira ficar com você. Aí você vai fazer o quê? A pessoa não quer ficar ali, ela não compartilha da mesma fé, mas então acontece o divórcio em virtude disso. O incrédulo não quer ficar, não é para o crente falar, eu não quero mais, não, o incrédulo que não quer ficar. Com isso, em nenhum momento naquele texto lá em Coríntios, você encontra respaldo para dizer que está liberado para que este que foi, vamos dizer assim, abandonado pelo incrédulo, case-se de novo. É necessário encontrar amparo e contentamento em Cristo Jesus. É uma luta difícil, complicada, mas em Cristo, volte-se para Cristo. Então tem esse desenvolvimento aqui. Depois, um casal que chega ali nesse gabinete, pastor, vou divorciar,
porque minha esposa me traiu, meu marido me traiu. Irmãos, não, vamos lutar. Vamos olhar para a cruz, vamos olhar para os princípios bíblicos estabelecidos por Deus. O perdão está ao alcance, glória a Deus quando ocorre esse perdão. Não, eu decido não perdoar. Particularmente eu entendo que esta decisão por não perdoar, mesmo que em caso de adultério, faz com que a consequência do seu não perdão também seja uma vida agora, a partir de agora, devotada ao Senhor Jesus Cristo, de uma forma, assim como o solteiro, que deve trabalhar duplamente para o Senhor, mas que isso também não te dá respaldo para novamente casar. Bom, temos irmãos que já estão recasados, então qual que é a palavra pastoral? Permaneçam casados, até que a morte vos separe. Vocês estão de fato casados diante de Deus. Vocês de fato não são crentes de segunda linha de forma alguma, né? E se alguém está pensando isso diante de toda essa aula de hoje aqui, caia por terra esse pensamento, porque eu não estou dizendo nada disso. Estou aqui apontando para o ideal divino, mas agora permaneça casado até que a morte você separe. E o testemunho da sua vida precisa apontar para Cristo, precisa apontar para o ideal de Deus. Olha, irmãos, a minha história é essa. Isso é o que ocorreu comigo. Mas deixa eu te falar que o ideal de Deus não é a minha história. O ideal de Deus é o princípio bíblico. A minha história, ela traz muitas feridas, muitas coisas. Deus de fato me restaurou, Deus de fato tem me curado. Amém, glória a Deus, Deus faz isso. Mas deixa eu te apontar para o ideal de Deus. O ideal de Deus é esse aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis, abra sua Bíblia para a fala de Jesus Cristo, né? E agora viva em fidelidade até o último dia da sua vida, estando você no segundo casamento. Então, eu não olho, e se alguém já disse isso para alguém aí, é mentiroso. Eu não olho para alguém recasado com um segundo olhar, mas eu olho para o ideal divino, e aí com clareza eu posso orientar a pessoa em relação a esse assunto, né? Então, agora, e talvez aqui eu ande na contramão de muitos mesmo, porque há aqueles que vão chegar divorciados, entretanto ainda não recasados. E o meu conselho pastoral, à luz de toda essa lógica que eu estou trazendo aqui para os irmãos, será: não case novamente, encontre contentamento em Cristo Jesus. Então, sim, eu ando na contramão de muitos, entretanto não estou sozinho ao pensar em todos os teólogos aí, homens dos quais acho que nem consegui subir nos ombros dele, eu consegui, talvez não vou conseguir nessa vida, só na eternidade lá, quando Cristo será tudo em mim também. Mas o meu conselho pastoral nessa linha é esse. Eu sei que é duro e não é simples. Eu mesmo tenho amigas com 30 anos, cristãs, que foram abandonadas por seus maridos. Triste. O mesmo também ocorre. Mulheres abandonam seus maridos. Triste. Fugimos do ideal de Deus. A consequência, né, desse mundo caído, das nossas más escolhas. Porque você vai conversar, claro que cada caso é um caso, mas muitos dos casos, dos que nós conhecemos de perto, você conversa um pouquinho e você verifica lá na base pais, amigos, aconselhando com clareza: não faça isso, não case com essa pessoa, é julgo desigual, essa pessoa não crê nas mesmas coisas que você, não faça isso. E a pessoa insiste, faz, age de uma forma imprudente, colhe as consequências. Sinto muito, eu não me torno juiz dessas pessoas, não sou eu o juiz, mas eu prefiro chegar diante de Deus no último dia, prestando contas. E talvez, Pedro, você quis ser mais justo do que eu, no sentido do casamento, do que ele me pergunta: Pedro, quem te deu permissão para você simplesmente achar que era de boa?
E irmãos, esse posicionamento, ele não traz, é sempre com muito temor e tremor mesmo, porque seria muito mais fácil ter o outro posicionamento, para mim, seria muito mais simples, eu seria muito mais amado certamente, por aqueles que querem andar em jugo desigual e casar, que querem ir contra esse ideal estabelecido por Deus. Certamente eu seria muito mais amado, muito mais querido, mas convém que eu seja fiel ao Senhor nesse sentido e não irei contra a minha consciência. Aqui mesmo eu citei para vocês 2 livros, dos quais eu também admiro e leio, com posicionamentos distintos. É por isso que não é uma coisa tão fácil. Mas há de que eu, até como pastor, preciso tomar um caminho, um rumo, e eu prefiro imprimir na mente dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos jovens, este ideal do Senhor. Agora, com isso, não saia daqui sobremodo entristecido, saia daqui. E é interessante porque os apóstolos acham que falam com Jesus, mas desse jeito Jesus ninguém vai poder casar, é melhor não casar. Se for assim, é melhor não casar. Olha como eles ficaram, como confrontou o coração deles. Se for desse jeito, é melhor nem casar. Um engano, né? Que nós não saímos daqui desse jeito. Então é melhor então nem casar. Não, casamento é algo bom, é algo que vem de Deus, é algo que tem que ser prezado por nós. E só para terminar, ressaltar mais uma vez: cada um de nós tem a sua história, e Deus vai escrevendo a história de cada um de nós. Que possamos, ao dar o testemunho da nossa vida e da nossa história, ter sempre como objetivo apontar para Cristo e para o ideal estabelecido por Deus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje. São 10h16, passei 10 minutos aí, mas achei pertinente, porque vez ou outra esse assunto nos chega a nós de um jeito ou de outro, com circunstâncias, com fatos, com acontecimentos, e achei por bem então aproveitar esse texto para deixar claro dúvidas, questionamentos que os irmãos possam ter. Dado o tempo, vocês podem dirigir-se diretamente a mim, perguntar, marcar um gabinete, podemos conversar mais, podemos olhar para esses textos novamente. Que o Senhor nos dê graça de amar como Ele amou, né? Vamos orar, meus irmãos. Hoje à noite, 18h30, nosso culto, dando continuidade em Josué. Oremos. Bondoso Deus, obrigado por Tua graça e misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou, nos formou, e o propósito de ter nos alcançado é para que nós vivamos para a Tua glória, para que todo o nosso ser Te glorifique e Te exalte em todo o tempo. E nós nessa vida, desse mundo caído, sofremos e padecemos de tantas formas, e nós nos refugiamos em Ti, Senhor, nesta manhã, e clamamos, Deus, pelo Teu sustento, pelo Teu renovo, que o nosso coração se fortifique em Ti, e que Tu, Senhor Jesus, seja suficiente para as nossas vidas. Somente Tu, Senhor, és suficiente. Nos ajude a perseverarmos no chamado que o Senhor tem para cada um de nós, de Te glorificarmos e exaltarmos o Teu nome na condição em que estamos, seja solteiro, seja casado, seja recasado, seja divorciado, seja viúvo, na condição em que estamos, queremos apontar para Ti. Tem misericórdia de nós, que Tu cresça e que nós venhamos a diminuir, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.